Fala galera, professor Victor Testes na área mais uma vez para o nosso episódio 8 do 20 Atualizar. Você pode reparar que hoje eu estou trajado aqui no rosa, obviamente por conta do quê? Por conta da estreia do filme da Barbie. Inclusive nós vamos estar falando sobre isso, mas antes de mais nada, o que eu sempre te peço, se inscreve no canal, compartilha, manda esse vídeo para um amigo, curte, deixa teu comentário, ativa as notificações, faz jejum e oração, mas faz tudo que for preciso para levar esse trabalho para o maior número de pessoas possível. Lembrando que aqui o objetivo é te deixar informado e também gabaritar questões no vestibular, beleza? Produção, pode subir a vinheta, vim te atualizar episódio 8. Gente, seguinte, impossível que o 20 atualizado dessa semana não seja temático, porque nós tivemos a estreia do filme da Barbie. E por isso mesmo eu tô aqui vestido de rosa, com certeza você escutou sobre isso, talvez você já tenha até ido assistir o filme, seja você homem, seja você mulher, tá certo? Isso faz parte de uma geração que acompanhou essa boneca, tá certo? Isso faz parte de uma geração que teve contato de forma direta ou indireta com a Barbie. E tivemos a estreia desse filme aí que tem sido um sucesso de bilheteria, filme esse estrelado por Margot Robbie no papel da própria Barbie e Ryan Gosling no papel de Ken, beleza? O Ken humano, né? A gente tem até o Ken humano aí, eu não sei se vocês lembram, a produção vai subir aqui o Ken humano, mas não é esse que tá no filme, tá? É outro Ken, é o Ryan Gosling, tá bom? E meu povo, o que a gente tem pra falar sobre esse filme? Esse filme, galera, ele é altamente politizado, tá bom? Eu assisti esse filme, fui com a minha namorada, fui trajado de rosa a pedido da minha namorada, né? Por quê? Porque tem que ser assim, né, meu povo? Não adianta você querer namorar e não querer obedecer. Tu namora e tua namorada pede pra tu ir assistir o filme da Barbie vestido de rosa e tu diz que não vai. Ou besteira grande. Quer namorar, mas não quer obedecer, aí tu tá vacilando, né, campeão? Eu fui com a minha namorada, ela comprou o ingresso há 2 semanas para essa estreia e fui de rosa, beleza? Cumprindo a minha função ali de namorado, beleza? E aí o que é que eu tenho para falar para vocês sobre esse filme? Filme altamente politizado, tá, galera? Você vai assistir esse filme, ele não tem sequer um teor infantil, na minha opinião. Ele é altamente politizado no que se refere aos papéis do homem e da mulher dentro da sociedade, como que as coisas são no mundo real e como que as coisas são na fantasia, tá certo? Ele vai falar sobre o papel desempenhado, sobre o protagonismo da mulher, vai problematizar a vida, tá certo, dos adolescentes, vai problematizar a vida de mulheres adultas que cresceram brincando com a Barbie. Então é um filme altamente politizado que você precisa entender a crítica que existe ali por trás. Mas é um filme muito bom, eu indico que você vá assistir, quer você goste da Barbie ou não, tenha brincado com a Barbie ou não, mas faz parte da nossa cultura pop, então vale a pena você assistir o filme da Barbie, tá certo? Outro ponto ainda sobre o filme da Barbie, quando você for assistir, você vai observar que a ambientação, ela tá toda trabalhada no rosa, tá certo? Tudo é rosa, eu estou de rosa, imagina no filme, né? No filme tudo é rosa, o carro é rosa, a casa é rosa, tudo no filme remete à cor rosa. Eu tenho informação importante aqui que vai te gerar conhecimento. O filme da Barbie gerou a escassez de um tipo específico de tinta rosa no mundo. Professor, isso é sério? Isso é seríssimo, tá bom? E obviamente que eu quero pegar essa informação para trazer aqui para você o conhecimento sobre lei da oferta e da procura. Esse filme da Barbie, para ser produzido, toda a sua ambientação, o cenário, o paisagismo, que trabalhava muito com a cor rosa, gerou a escassez de uma tinta rosa específica no mundo. E dentro da lógica da lei da oferta e da procura, nós sabemos que a escassez de um produto tende a aumentar o seu valor, fazendo com que ele fique mais caro no mercado. Então o filme da Barbie ele já começou colocando o capitalismo para torar, fazendo o capitalismo funcionar, né, de acordo com esta lei do mercado, tá bom? E fora que o capitalismo também, galera, ele se saiu muito bem no sentido de promoção do filme. Eu fui assistir esse filme, o batalhão de pessoas que tinham ali trajando rosa no shopping, meu amigo, não era brincadeira. Eu rodei o shopping inteiro com a minha namorada, semana antes do filme, procurando uma roupa rosa para que ela pudesse usar. Então assim, o capitalismo, o serviço do marketing do filme tá de parabéns. Eles fizeram um excelente trabalho e conseguiram fazer uma excelente promoção desse filme aí. Então fica a indicação para que você possa assistir o filme da Barbie com a devida consciência política, tá?
Outra informação importante também sobre estreia no cinema, essa já indo numa outra pegada, também foi o que, professor? Foi Oppenheimer. Esse eu não assisti ainda, mas também é um filme que tem um teor político, geopolítico, tá certo? Um teor que se refere à guerra, muito importante. É um filme que remete ao contexto de Segunda Guerra Mundial, ao criador da bomba atômica, tá certo? E ele se desenvolve aí durante 3 horas de filme do diretor Christopher Nolan, que tem tudo para ser um filme muito, muito, muito bom. Eu particularmente já sou fã do trabalho do Nolan, mas como os dois filmes estrearam ali basicamente no mesmo dia, eu tinha que escolher qual eu ia assistir, né? Acabou que eu fui assistir o filme da Barbie com a minha namorada, e aí o filme do Christopher Nolan, Oppenheimer, vai ter que ficar para a próxima semana. Mas fica essas duas dicas para vocês, inclusive de repertório, né? Filme da Barbie, que tem uma crítica social muitíssimo importante, beleza? E além do filme da Barbie, Oppenheimer, que também está no cinema, filme que tem tudo para ser sensacional. Nosso segundo assunto de hoje não é nenhuma novidade, mais uma vez a gente vai falar sobre o quê? Sobre Ucrânia e Rússia. Eu acho que dos assuntos que mais se repetiu aí ao longo do 20 atualizado, esses 8 episódios, foi Ucrânia e Rússia e inteligência artificial. Depois a gente vai fazer esse levantamento para vocês, mas já fica uma dica muito importante a respeito de conteúdos que podem ser cobrados no vestibular, né? Inteligência artificial e guerra entre Ucrânia e Rússia, tá bom? Professor, e o que é que o senhor tem para falar pra gente a respeito da guerra Ucrânia e Rússia? Mais alguma atualização, mais alguma informação que nós precisamos saber? Sim, beleza? O que é que você precisa lembrar? A guerra, galera, ela vai custar cerca de $1 trilhão para que a Ucrânia possa se reconstruir. Obviamente que isso são apenas algumas estimativas porque a guerra não acabou, mas o orçamento para que o país possa se reconstruir depois da guerra está girando em torno de $1 trilhão. É muito dinheiro porque a guerra custa caro. Professor, e por que a guerra custa caro? Porque no que se refere aos ataques promovidos pelos russos sobre o território ucraniano, você está falando da destruição de quê? De infraestrutura. É ponte destruída, escola, hospitais, tá certo? Prédios, shoppings, etc. Então você tem prejuízo a rodovias, ferrovias, a todo tipo de infraestrutura. E para que você possa recuperar isso, vai demorar um longo período de tempo e também uma quantidade muito grande de dinheiro, tá certo? E quem, tá certo, se dá bem com isso aí, por exemplo, são os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque provavelmente eles vão estar ali por trás dessa reconstrução da Ucrânia. Estados Unidos que inclusive participam de todas as guerras, mas nunca tem prejuízo no território deles, né? Por quê, professor? Porque, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Europa, Segunda Guerra Mundial, Europa, guerra entre Ucrânia e Rússia, Europa. Estados Unidos sempre teve um dedinho aí nessas guerras, mas nunca teve um ataque que fosse expressivo no seu território continental. Então esses prejuízos de guerra, eles nunca tiveram. Eles até patrocinam a guerra, participam da guerra, mas o prejuízo de reconstrução de infraestrutura, isso aí para eles nunca teve. E agora assunto 3, onda de calor no hemisfério norte. Muito provavelmente, se você acompanha o noticiário, você viu notícias sobre isso, tá bom? Galera, tem gente morrendo na Europa por conta da onda de calor, que na verdade não está restrita ao continente europeu, mas está aí abrangendo o hemisfério norte como um todo, tá? Professor, e o que é que existe por trás dessa onda de calor? Por que as temperaturas estão tão elevadas ali no hemisfério norte, né? Quais são os números, quais são os dados que existem sobre isso? Vou te explicar aqui basicamente o porquê dessa onda de calor, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que, obviamente, essa onda de calor ela tem tido uma maior intensidade, mas a verdade é que esse fenômeno é derivado de um acontecimento natural. Para toda problematização que você possa querer trazer a respeito de aquecimento global, mudanças climáticas, tá? Mudanças climáticas podem interferir? Podem. Mas isso não necessariamente explica o fato da onda de calor, porque isso é um fenômeno natural que ocorre periodicamente no continente europeu e no hemisfério norte como um todo. Por que isso é um fenômeno natural? Porque segue a própria lógica das estações do ano. Se você for observar, o continente europeu, o hemisfério norte, nesse momento específico, está passando pela estação do verão. Eles estão passando pela sua estação mais quente. Isso, inclusive, derivado do acontecimento que é o solstício de verão. Professor, o que é o solstício de verão? O solstício de verão basicamente é um momento em que um hemisfério está recebendo mais radiação, está recebendo maior luminosidade solar
do que o outro. Então, basicamente, isso ocorre porque a Terra tem um eixo de inclinação e por conta desse eixo de inclinação e do movimento de translação da Terra, em determinadas épocas do ano, um hemisfério fica posicionado de forma que ele recebe mais radiação, recebe maior luminosidade solar quando comparado ao outro. Quando isso ocorre, você tem a estação do verão. E é basicamente esse o momento que o continente europeu está passando. Está passando pela estação do verão, derivado do solstício de verão, que é um acontecimento natural. E aí, a gente pode colocar também aí uma situação de agravante por conta de mudanças climáticas. Os cientistas já alertavam para isso, que as mudanças climáticas poderiam agravar essas situações. Mas não é nenhuma novidade que esteja ocorrendo onda de calor no continente europeu, tá bom? E quando eu falo onda de calor, você pode ter certeza que não se refere ao calor que nós vivemos aqui na região nordeste do Brasil. Nós, por exemplo, que vivemos aqui em Fortaleza, no Ceará, onde eu estou gravando aqui esse podcast, nós desfrutamos de um clima que é muito quente, mas um clima quente que ele sempre está ali na casa dos 30 graus. Dificilmente a gente bate os 32, vamos colocar aí, mas mais do que isso seria realmente uma condição de exceção. Não faz parte aí com que a gente tenha um aumento de temperatura excedendo esses valores que eu lhe falei. Mas quando eu estou falando de temperaturas no verão, no hemisfério norte, meu amigo, você pode colocar quentura nisso aí, porque você está falando de temperaturas que beiram os 50 graus ou até mesmo passam dos 50 graus. A gente tem números do último verão europeu, cerca de 61 mil pessoas morreram de calor. Tá noite lá, mas as pessoas estão com calor, entendeu? É uma situação que nós que vivemos aqui no Nordeste não desfrutamos, pelo menos não aqui no Nordeste, né? Talvez você seja rico e já viajou para curtir o verão europeu, o verão italiano, o verão na Grécia, né? Aí já é outra situação, mas aqui a gente nunca desfrutou de nada parecido, tá bom? E esse verão europeu, esse verão no hemisfério norte tem trazido aí alguns números bem alarmantes, como por exemplo, temperaturas ultrapassando os 50 graus. A China, vou te dar um exemplo agora da China, tá certo? A China bateu 52 graus. Meu povo, você sabe o que é 52 graus? Eu não sei, porque eu nunca passei por essa situação. Mas é muito quente. A gente também tem o Vale da Morte nos Estados Unidos, registrando na casa de 52 para 53 e beirando também os 54 graus. Você tem noção do que é isso? Isso é muita coisa. E por incrível que pareça, essa temperatura não é a máxima registrada. No Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, precisamente na Califórnia, a temperatura maior que já foi registrada está na casa dos 56 graus. E por incrível que pareça, ela não é recente, ela é de 1913. Você pode questionar qual que foi a tecnologia utilizada para essa medição, mas o recorde de temperatura é 56 graus. Mas o que a gente consegue observar? Que está bem pertinho ali de você ter essa temperatura sendo ultrapassada. E ainda tem turista que entende que isso é uma super atração e que vai lá bater foto do lado do termômetro para mostrar que está nesse calor de mais de 50 graus. Não vou mentir que se eu estivesse lá eu também faria a mesma coisa, mas é um tanto quanto perigoso, tá? Porque você precisa estar devidamente hidratado, porque senão, meu povo, o seu corpo vai colapsar. Tá calor pra cauaca! E vamos agora falar sobre Copa do Mundo. E se você pensou no Neymar, pensou errado. Se você pensou em 7-1, pensou errado. Se você pensou num gol levado, faltando apenas 4 minutos para acabar o jogo, você também pensou errado. Porque todas essas situações são referentes à Copa do Mundo masculina de futebol e não é dessa Copa do Mundo que nós estamos falando. Estamos falando da Copa do Mundo feminina de futebol que está ocorrendo lá na Austrália e na Nova Zelândia, que também começou essa semana e que o Brasil está representando aí, tá certo? Buscando o seu primeiro título, que nós ainda não temos, pelo menos as mulheres ainda não têm. Estão em busca desse título, tá? Os jogos, galera, estão ocorrendo no período da madrugada, porque se você for aí colocar as aulas de geografia em dia, você está falando de jogos que estão ocorrendo do outro lado do mundo, Austrália e Nova Zelândia. Fuso horário que está o quê? Que está adiantado em relação a Greenwich. E nós que estamos aqui no Brasil, estamos atrasados em relação a Greenwich. O que é que isso me proporciona? Os jogos basicamente vão estar ocorrendo entre o período de meia-noite e 6 horas da manhã. Então, se você quiser assistir, vai ter que acordar de madrugada ou ficar acordado até tarde para acompanhar a nossa seleção feminina de futebol, tá certo? Então, aulas de geografia, fuso horário, que é essa diferença de horário que a gente tem aí, tá certo? De um local para o outro.
Precisamente, a gente pode colocar que essa diferença de fuso horário se dá a cada intervalo de 15 graus que eu tenho da circunferência terrestre. Mas aí já é um assunto mais aprofundado que eu precisaria de um quadro aqui para estar explicando para vocês. Mas de modo geral, o que é que você tem que saber? Fuso horário, meridiano de Greenwich, é o meridiano de referência. A Copa do Mundo de Futebol está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia, que está adiantada, e nós estamos no Brasil, por isso mesmo estamos atrasados. Os horários não vão ser o mesmo, então lá os jogos vão estar rolando, e aqui basicamente a gente vai estar dormindo, o que pode dar um prejuízo aí referente à audiência, né? Se fosse no horário comercial, no horário que a gente está aqui acordado, que a gente está ativo, poderia facilitar um pouco a nossa vida. E buscando, né, favorecer as nossas mulheres que estão lá jogando futebol, galera, nós tivemos aí ponto facultativo decretado para os servidores públicos. Obviamente que não se dá para a população em geral, mas visando que você tenha aí um momento para assistir esses jogos, né? Mas esse ponto facultativo, na minha opinião, tanto quanto inútil, né? Porque o ponto facultativo, sendo que o jogo vai ocorrer de madrugada, enfim. Mas aí você está tentando favorecer as mulheres, o que é uma medida, querendo ou não, muitíssimo justa para que você possa valorizar o futebol feminino, tá? Falando em valorização do futebol feminino, tem toda uma problematização que é levantada em torno disso, né? Por que mulheres ganham menos? E isso ocorre também no mundo da bola? Isso ocorre também no mundo da bola. Mas tem alguns motivos para a gente justificar. E antes de eu te explicar isso à luz do capitalismo, presta atenção. Eu não estou aqui querendo negar para você que existe diferença salarial. Eu sei que existe diferença salarial, tá certo? Eu não estou aqui para rebater este fato da diferença salarial entre homens e mulheres. Mas eu estou aqui para te fazer entender o porquê que a diferença salarial existe no futebol à luz do capitalismo. E qual é a explicação, Vitor, que nós podemos levar em conta para considerar a diferença salarial entre homens e mulheres no mundo do futebol? Galera, o futebol culturalmente ele foi promovido pelos homens e para os homens. Ele era proibido de ser jogado pelas mulheres. Em alguns países as mulheres ainda não podem jogar futebol ou sequer frequentar estádios. Então, culturalmente, o futebol como produto ele foi promovido e consumido pelos homens e para os homens. Isso faz com que atualmente o futebol ele movimente uma grande receita se for o futebol masculino, com vendas de camisas, por exemplo. O mercado futebolístico, ele movimenta muito, mas muito dinheiro, tanto do marketing, da mídia, da propaganda, da venda de camisa, todos esses produtos que excedem ao jogo em si. Obviamente que o jogo é o produto central, mas existe todo um aparato por trás que faz com que esse mercado seja muito movimentado. E como é um mercado muito movimentado, que gera muito capital, você consegue, tá certo, colocar aí salários mais elevados para os jogadores de futebol, porque é um mercado que movimenta mais dinheiro. Já o mercado de futebol feminino sofre com vários entraves, sofre com vários problemas. Primeiro, o problema de acesso, de proibição, nem sempre as mulheres puderam jogar bola. Segundo, o acesso de comercialização, o acesso de marketing não é tão promovido, você não tem como consumir esse conteúdo porque muitas vezes não é nem transmitido na TV. Você não tem vendas de camisa porque muitas vezes as pessoas não sabem quem são as jogadoras de futebol, mas espero eu que você saiba pelo menos quem é a Marta e quem é a Formiga, que são ícones da nossa seleção feminina, né? Então, por essa questão do futebol feminino não ser tão promovido, ainda ter todo um contexto histórico de proibição, faz com que o mercado de futebol feminino não movimente muito dinheiro. E como não movimenta muito dinheiro, você não consegue fazer aí os pagamentos que sejam equiparados ao futebol masculino, tá certo? Tô tentando te dar aqui um parâmetro à luz do capitalismo para você entender que você consegue pagar mais para um produto que movimenta mais dinheiro. E infelizmente o futebol feminino ele não é um produto que movimenta tanto dinheiro quanto o masculino. O futebol feminino ele não é tão promovido. O futebol feminino, na verdade, foi proibido durante muito tempo, beleza? E a gente trazendo aqui o paralelo com a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que com certeza poderia ser um momento para você promover esse futebol, e que de fato vai ser, mas vai enfrentar o problema referente ao fuso horário, pelo fato dos jogos estarem sendo transmitidos de madrugada, tá bom? Mas de toda forma, vou estar na torcida pelas meninas para que elas possam voltar aí com o título de campeãs da Copa do Mundo de Futebol. Gente, para encerrar
o último assunto do 20 atualizado de hoje, nós vamos falar sobre a gafe cometida pelo presidente Lula numa declaração completamente infeliz que ele deu. Talvez você tenha visto essa notícia, né? O presidente Lula estava aí falando a respeito das relações Brasil e África e ele basicamente, abre aspas, né, agradeceu pelos 350 anos de escravidão, por tudo que foi produzido pelos africanos aqui no Brasil. O cara basicamente agradeceu pela escravidão ter ocorrido durante 350 anos no nosso território. Foi uma declaração infeliz? Foi. Mas vamos tentar aqui, né, deixar as coisas um tanto quanto mais explícitas. Obviamente, sem querer aqui sair em defesa do presidente Lula, mas obviamente que ele não quis agradecer pela escravidão. Você consegue fazer um raciocínio aqui e entender que ele estava querendo se referir o quê? A uma condição de dívida histórica por tudo aquilo que os africanos produziram mediante uma exploração. Mas na hora de verbalizar, na hora de colocar isso em palavras, ele basicamente disse que estava agradecendo aos 350 anos de escravidão. Você não agradece por 350 anos de escravidão, presidente. Foi uma declaração infeliz e, obviamente, um prato cheio para a oposição, né? E também para alguns apoiadores que são apoiadores, mas são críticos e sabem que foi uma declaração infeliz. E aí surge muito meme na internet, né? Ai, se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, né? Não estaria passando pano, e pipipi, e popopó. Galera, a verdade é que o Bolsonaro ele tinha uma oratória tão ruim quanto a oratória do presidente Lula. A verdade é que a gente tem presidentes de oratória ruins que não conseguem colocar o quê? Colocar nas suas palavras aquilo que realmente eles querem dizer. E cá pra nós, se você for trabalhar com a oratória, com verbalização de discurso, aqui na minha mera opinião, eu acredito que o presidente mais qualificado que a gente teve recentemente foi o Michel Temer. Michel Temer dava discursos bem o quê? Bem coerentes. Mas se você pegar discursos do Lula, da Dilma e do Bolsonaro, você consegue encontrar várias gafes. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, assim, obviamente que o presidente Lula, ele não estava querendo dizer que ele é a favor da escravidão ou que ele está literalmente agradecendo pela escravidão. Ele estava querendo se referir a uma condição de dívida histórica que existe por tudo aquilo que os africanos foram produzindo aqui mediante exploração. Esse era o pensamento dele? Esse era o pensamento dele, você sabe que esse era o pensamento dele, tá certo? Porém, na hora de colocar com as palavras, o cara meteu os pés pelas mãos e aí tornou essa bagunça toda, né, que movimentou o nosso cenário político. Esse foi o episódio 8 do 20 Atualizar, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aí conseguido algumas informações que vão ser válidas para você se tornar um cidadão mais informado, mas também para que você possa gabaritar algumas questões do vestibular, beleza? É isso e a firma não para.